Oi gente, sejam bem-vindos finalmente ao projeto do quarto da Hannah. Esse é um projeto que vai gerar uma série de 3 vídeos que são como fazer a cabeceira de pinos, como fazer a técnica do whitewash e o vídeo do projeto em si. No vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer uma cabeceira de pinos. Bom, para fazer a cabeceira de pinos, no projeto da Hannah, a cama dela é uma cama de casal tradicional e a gente decidiu que iria deixar meio metro de cada lateral para que ela pudesse colocar as mesas laterais dela, as mesas de cabeceira. E aí, para isso, a gente precisa ter uma cabeceira de 2,40 metros, que é 1,40 m da cama, mais 50 centímetros de cada lado. As tábuas que a gente escolheu foram essas tábuas de pinos, e elas têm 20 centímetros de largura. Então, para isso, a gente vai precisar de 12 tábuas de pinos de 20 centímetros de largura para fazer a cabeceira. E a gente decidiu que a altura dessa cabeceira seria de 1,20 m. Então, a gente já recebeu da madeireira cortadas as 12 tábuas na altura que a gente vai precisar, que é 1,20 m. A Hannah optou por fazer uma cabeceira iluminada. Então, ela vai colocar aqui a fita de LED nessa cabeceira. E para isso, a gente vai precisar ter uma distância entre a tábua e a parede. E para a gente ter essa distância, a gente vai utilizar essas ripas aqui. O ideal é que fosse uma ripa um pouquinho mais larga, essa ripa só tem 1 centímetro. O ideal é que fosse uma ripa de 2 centímetros. Normalmente eu uso uma de 2,4 centímetros para ficar um afastamento da parede maior. Mas é isso que a gente tem, então a gente vai fazer dessa maneira. As ripas que a gente comprou vieram com 2,5 metros. A gente precisava somente de 2,30 metros. É sempre bom que a ripa fique um pouquinho menor que o tamanho da cabeceira. E para isso a gente marcou e em seguida cortou essas ripas com uma serra manual mesmo, porque era tranquilinho. Após serrar as ripas, a gente passou a etapa da marcação das paredes. A gente marcou onde que essas ripas seriam fixadas. A gente fixou a ripa inferior a 20 centímetros do piso e a ripa superior a 1,10 m do piso. E em seguida a gente fez os pré-furos na madeira. É sempre importante você fazer pré-furo quando vai utilizar parafuso em madeira. Então, a gente está utilizando o escariador, mas se você não tem o escariador, é só usar uma broca um pouquinho menor que o tamanho do parafuso. Bom, gente, depois que vocês marcaram as alturas que vocês vão querer aqui, como vocês estão vendo, a gente fixou 2 tábuas, um em cima e um embaixo, porque como a madeira tem uma extensão de 1,20 m, o ideal é que você fixe ela em 2 pontos para que ela não fique solta. Eu não fixei nada no meio porque a madeira ela tem uma espessura boa, tem 2 centímetros, então ela não vai envergar. Outra coisa importante é que depois que você furar a ripa, você vai marcar a parede para você furar a parede só em seguida. Então você já marca os pontos que você vai precisar furar para não ter perigo de errar. Depois de marcar as paredes com a ripa já furada, você vem com a sua furadeira, utilizando uma broca número 8 para concreto e faz os furos nos locais onde você marcou. E em seguida você coloca as buchas e as ripas foram fixadas na parede utilizando um parafuso de 5 por 50. Bom, gente, agora a gente finalizou o processo de fixar as ripas na parede. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fixar as tábuas de pinos um a um até fechar toda a extensão da cabeceira, que é de 2,40 metros. Para fixar as tábuas de pino nas ripas, a gente também furou antes utilizando um escariador e utilizou um parafuso 3,5 por 30. Se você não tem escariador, não tem problema. É só você utilizar uma broquinha para madeira um pouquinho menor que o tamanho do parafuso. Em seguida, a gente foi fixando as tábuas uma a uma nas ripas até completar toda a extensão das tábuas. A gente também foi aproveitando esse momento para ir tapando os buracos dos parafusos com massa corrida. Lembrando que essas madeiras depois vão ser pintadas, por isso não tem problema nenhum. E aí a gente tapou todos esses buracos com massa corrida para o parafuso não ficar aparente. E aí a gente continua para o próximo passo. Bom, gente, como eu tinha falado para vocês, a gente já terminou aqui a parte de fixação das tábuas na parede. E agora, para finalizar, o que a gente vai fazer é fazer um lixamento. Eu estou usando aqui uma lixa 220, porque a gente não precisa lixar muito, porque a madeira já vem tratada da madeireira. A gente vai só dar uma alisada para ficar um acabamento mais perfeitinho. E a gente vai instalar o LED. Então a gente vai finalizar aí com a instalação do LED e eu volto já com o LED funcionando aqui para vocês.
Bom, gente, a cabeceira ela foi finalizada, falta só a pintura, mas como vocês puderam ver já ficou bem bacana, o LED já está instalado. A gente vai depois organizar aqui a questão da fiação. E aí, como eu falei para vocês, ele fica aqui dentro dessa cavinha que a gente deixou, né? Aqui na cabeceira, para que apareça somente a luz do LED e não o LED em si. Então é isso, gente, finalizada a instalação aqui da cabeceira de pinos no quarto da Hannah. Como eu falei pra vocês, essa cabeceira não vai ficar natural, ela vai ser pintada de branco. E aí no próximo vídeo da semana que vem, vocês vão ver como foi o processo de pintura dessa cabeceira. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar toda essa transformação e a gente se vê semana que vem.